E se eu te dissesse que a morte não é o silêncio que você imagina? E se, nos primeiros dias depois que deixamos este corpo, a alma não só continua consciente, mas clama, grita, sussurra aos que ficaram? Você já sentiu aquela presença inexplicável depois de perder alguém? Aquele arrepio que percorre a espinha quando você está sozinho no quarto que era dele? Aquela sensação perturbadora de que há algo não dito, uma mensagem suspensa entre dois mundos? Não é sua imaginação. É algo muito mais profundo, muito mais real do que a ciência ousa admitir. Padre Pio, o estigmatizado que carregava as feridas de Cristo em seu próprio corpo, revelou algo que abala as estruturas do que pensamos sobre vida e morte, algo que a Igreja guardou em silêncio por décadas, algo que, quando compreendido, transforma completamente nossa relação com aqueles que partiram. Ele disse que a alma, nos primeiros dias após a morte, está em um estado de comunicação intensa com os vivos. Não é metáfora. Não é poesia mística, é uma realidade que acontece agora, enquanto você lê estas palavras em milhares de lares ao redor do mundo. Mas você está preparado para saber o que realmente acontece quando alguém que amamos cruza o véu? Está pronto para descobrir que talvez você tenha ignorado os sinais mais urgentes que uma alma tentou te enviar? Que talvez você tenha deixado de ouvir o chamado mais importante que alguém poderia fazer? Carl Jung diria que a morte não é o oposto da vida, mas sua consumação, seu ato final de integração. Ele falava da psique como algo que transcende o corpo físico, uma realidade arquetípica que não conhece os limites da carne. E Padre Pio, através de suas experiências místicas profundas, confirmou o que Jung intuía. Há uma continuidade da consciência que a razão moderna prefere negar. Mas essa negação tem um preço altíssimo. Porque quando ignoramos a realidade da alma após a morte, quando tratamos o luto apenas como um processo biológico de ajuste, quando reduzimos a saudade a uma mera química cerebral, nós nos desconectamos de uma verdade milenar que todas as culturas ancestrais conheciam. Os mortos não estão mudos e os primeiros dias são cruciais. São janelas abertas entre dimensões. São momentos de vulnerabilidade extrema, onde a alma recém-liberta ainda mantém laços intensos com o mundo material. É nesse período que ela mais precisa de nós. É nesse período que ela mais tenta se comunicar. E é exatamente nesse período que a maioria das pessoas está completamente cega, surda e perdida em seu próprio desespero. Você conhece aquela história de alguém que sonhou com uma pessoa falecida logo após sua morte? Aquele sonho vívido demais, real demais, para ser apenas um sonho? Jung chamaria isso de encontro com o inconsciente coletivo, uma manifestação arquetípica da alma em transição. Padre Pio chamava isso de intercessão divina, um momento de graça onde o véu se torna fino o suficiente para que duas realidades se toquem. Mas ambos concordariam em um ponto fundamental. Esses encontros não são aleatórios, são pedidos, são chamados, são tentativas desesperadas de uma alma que ainda carrega consigo as preocupações, os medos, os amores não resolvidos do mundo que deixou. E você sabe o que é mais perturbador nisso tudo? A maioria das pessoas acorda desses sonhos e simplesmente os descarta. Dizem que é o cérebro processando a dor. Dizem que é o subconsciente criando fantasias para lidar com a perda. E com isso, perdem a oportunidade mais preciosa que terão de ajudar verdadeiramente aquela alma. Porque existe uma coisa que Padre Pio revelou e que poucos têm coragem de dizer. As almas recém-partidas precisam de nossas orações com uma urgência que beira o desespero. Elas estão em um estado de purificação, um fogo invisível que consome tudo que não é amor puro. E nossas preces, nossos pensamentos amorosos, nossas lágrimas oferecidas em compaixão aliviam esse fogo. São como gotas de água fresca em um deserto ardente.
Mas há algo ainda mais profundo aqui, algo que toca a estrutura mesma da realidade. Jung falava da sincronicidade, eventos significativos que estão conectados não por causa e efeito, mas por significado. Quando você pensa intensamente em alguém que partiu e, de repente, algo inexplicável acontece, uma foto cai da parede, uma música toca no rádio, um pássaro bate na janela, não é coincidência. É sincronicidade. É a alma tentando te dizer: estou aqui, ainda existo, ainda importo, ainda te amo. Padre Pio via essas manifestações constantemente. Ele podia perceber a presença das almas do purgatório com uma clareza que assustava até os padres mais experientes. Ele dizia que elas vinham até ele, multidões delas, implorando por orações, por missas, por qualquer ato de misericórdia que pudesse acelerar sua purificação. E ele atendia. Passava noites inteiras em oração, intercedendo por almas que ninguém mais lembrava. Almas esquecidas, almas abandonadas pelos vivos em sua pressa de seguir em frente, de superar a dor, de voltar à normalidade. Mas não existe normalidade após a morte de alguém que amamos. Existe apenas uma nova realidade, onde somos chamados a ser ponte entre mundos. Você já parou para pensar no que sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho, seu cônjuge está sentindo agora, se já partiu? Não no sentido sentimental e vago, mas de verdade, visceralmente. Você já se permitiu imaginar a confusão inicial, o choque de perceber que a consciência continua mesmo sem o corpo, o peso de ver todas as suas ações, todas as suas palavras, todas as suas intenções expostas diante de uma luz que não julga, mas revela tudo? Jung chamava isso de confronto com a sombra, o encontro inevitável com tudo que negamos em nós mesmos durante a vida. Padre Pio chamava isso de juízo particular, o momento em que a alma vê a si mesma pelos olhos de Deus. E ambos concordariam, é um momento de dor extrema, mas também de compreensão extrema, porque pela primeira vez a alma entende. Entende porque foi tão difícil amar. Entende porque guardou tanto rancor. Entende porque desperdiçou tanto tempo em coisas que não importavam. E nesse entendimento, nessa clareza brutal, ela anseia por purificação. Anseia por se tornar digna do amor que agora compreende ser a única realidade verdadeira. E é aqui que você entra. É aqui que seu papel se torna crucial. Porque Padre Pio revelou algo que muda tudo. Nos primeiros dias após a morte, especialmente nos primeiros 9 dias, a alma está mais receptiva às nossas orações do que em qualquer outro momento. É como se houvesse uma janela temporal de máxima permeabilidade espiritual. Os antigos sabiam disso. Todas as tradições têm rituais para os primeiros dias após a morte. Os católicos têm a novena pelos falecidos. Os judeus têm o Shivá. Os budistas têm o bardo. Os indígenas têm suas próprias cerimônias. Não é superstição, é sabedoria ancestral codificada em ritual. É o reconhecimento de que há um momento crítico onde a intervenção dos vivos pode fazer uma diferença monumental para a alma em transição. Mas o que fazemos nós, modernos iluminados? Organizamos funerais apressados, assinamos papéis, dividimos heranças e tentamos voltar ao trabalho o mais rápido possível. E a alma fica lá, clamando, tentando se fazer ouvir através dos poucos canais que ainda restam abertos. Jung estudou profundamente o livro tibetano dos mortos, fascinado pela descrição detalhada dos estágios da consciência após a morte. Ele reconheceu ali uma cartografia da psique que o Ocidente havia perdido. Os tibetanos sabem que os primeiros 49 dias são cruciais, que a alma passa por transformações radicais, encontra visões aterrorizantes e visões beatíficas, todas projeções de seu próprio conteúdo psíquico inconsciente. E eles sabem que a família e amigos podem ajudar, lendo textos sagrados,
fazendo oferendas, mantendo a consciência do falecido presente em suas mentes. Padre Pio, de seu lugar na tradição cristã, dizia essencialmente a mesma coisa. Ele instruía as pessoas a rezarem fervorosamente pelos falecidos, especialmente nos primeiros dias. A missa, dizia ele, era a ajuda mais poderosa que poderíamos oferecer. Cada missa celebrada em intenção de uma alma era como uma torrente de graça lavando suas impurezas. E aqui está o segredo que poucos conhecem. Padre Pio podia ver o efeito imediato dessas orações. Ele via as almas sendo libertadas, seus rostos transformando-se de agonia em paz, seus olhares de desespero mudando para gratidão. Ele testemunhava em tempo real o poder da intercessão dos vivos. Mas há um lado sombrio nisso tudo, um aspecto que incomoda profundamente nossa consciência moderna. E se você não orou? E se estava tão perdido em sua própria dor que esqueceu da alma que partiu? E se estava com raiva, ressentido, incapaz de perdoar mesmo após a morte? Jung diria que esse não perdão, esse rancor mantido além da vida, é uma prisão para ambos, para quem sente e para quem partiu. É um laço doentio que mantém ambas as almas presas em um padrão destrutivo. Padre Pio ia além. Ele dizia que algumas almas permanecem no purgatório por muito mais tempo, precisamente porque ninguém ora por elas. Imagina a solidão cósmica disso. Imagina estar em um estado de purificação dolorosa e perceber que todos que te conheceram simplesmente seguiram em frente, que ninguém se lembra de você, que ninguém oferece uma única prece em seu nome. É o abandono último, o exílio final. E acontece. Acontece todos os dias. Acontece com milhares de almas que morrem sozinhas, esquecidas, ou que viveram vidas tão amargas que afastaram todos que poderiam ter orado por elas. Mas aqui está a beleza misteriosa da comunhão dos santos, do que Jung chamaria de inconsciente coletivo em sua dimensão espiritual. Mesmo que você não tenha conhecido a pessoa em vida, suas orações podem alcançá-la. Padre Pio rezava por almas que nunca havia conhecido, almas de séculos passados, almas completamente esquecidas pela história. E elas eram ajudadas, porque no reino do Espírito não há tempo linear, não há separação absoluta entre presente e passado. Há apenas a rede infinita de conexões, de compaixão, fluindo através dos véus que separam os mundos. E você, agora, neste momento, pode fazer parte disso. Pode se tornar um canal de misericórdia para almas que você nem conhece. Pode oferecer uma oração simples, um pensamento amoroso, um momento de silêncio em intenção daqueles que partiram sem ninguém para rezar por eles. E essa oração, por mais simples que seja, atravessa dimensões e alcança alguém em desespero. Muda algo na estrutura invisível da realidade. É uma das poucas coisas verdadeiramente importantes que você pode fazer com sua vida. Agora, deixe-me te contar algo que vai arrepiar sua alma. Padre Pio recebia visitas constantes de almas do purgatório. Não eram visões vagas ou sensações místicas abstratas. Eram encontros reais, tangíveis, onde ele conversava com essas almas, ouvia seus pedidos, compreendia suas necessidades. E ele percebeu um padrão perturbador. Muitas dessas almas vinham até ele nos primeiros dias após sua morte, porque suas próprias famílias estavam completamente alheias à sua situação espiritual. Estavam ocupadas demais chorando, ou pior, brigando por herança ou simplesmente tentando negar a realidade da morte. E a alma, recém-liberta do corpo, mas ainda intensamente conectada aos seus entes queridos, sofria duplamente. Sofria sua própria purificação e sofria vendo a inconsciência espiritual daqueles que amava. Jung diria que essas almas estão tentando completar o processo de individuação, o tornar-se inteiro, mas agora em uma dimensão além da matéria. E assim como na vida, precisam de ajuda, de testemunhas conscientes, de companheiros de jornada.
E quem melhor para ser esse companheiro do que aqueles que compartilharam a vida terrena com elas? Mas há mais. Padre Pio revelou algo que poucos padres têm coragem de falar abertamente. As almas do purgatório podem interceder por nós. Sim, você ouviu certo. Enquanto oramos por elas, elas oram por nós. É uma troca mística, uma economia espiritual que desafia nossa compreensão racional. Jung teria amado essa ideia, porque ela reflete perfeitamente o princípio da sincronicidade e da conexão acausal. Não é que nossa oração cause a libertação da alma através de um mecanismo físico, é que oração e libertação estão conectadas em um nível mais profundo de realidade, onde intenção e efeito são aspectos de uma mesma totalidade. E as almas, uma vez purificadas e admitidas na presença divina, se tornam aliadas poderosas, tornam-se intercessoras, que conhecem intimamente nossas lutas, porque elas mesmas lutaram. Tornam-se protetoras que nos guiam, porque foram guiadas. Tornam-se testemunhas de nossa jornada, porque testemunhamos a delas. É uma amizade que atravessa a morte, uma lealdade que transcende os mundos. Você consegue sentir isso? Consegue sentir o peso e a beleza disso? Que você não está sozinho nesta vida brutal e confusa? Que há uma nuvem de testemunhas, como dizem as Escrituras, uma comunidade invisível de almas que se importam com você, que torcem por você, que querem te ver vencer, e que você pode fortalecer essa comunidade, pode alimentá-la com suas orações, pode torná-la mais vibrante e poderosa a cada ato de misericórdia que oferece às almas que partiram. Padre Pio vivia essa realidade 24 horas por dia. Ele não estava sozinho quando rezava de madrugada no convento frio. Estava cercado por multidões de almas, algumas em grande sofrimento, outras já radiantes de luz, todas unidas em um propósito comum: a redenção, a purificação, o retorno à fonte de todo amor. E ele nos ensinou que nós também podemos viver assim. Não precisamos ser estigmatizados ou místicos extraordinários. Precisamos apenas de uma coisa: consciência. Consciência de que a morte não é o fim da relação. Consciência de que temos poder real para ajudar aqueles que partiram. Consciência de que os primeiros dias são críticos e nossa atenção, nossas orações, nosso amor direcionado fazem diferença absoluta. Mas vamos mais fundo ainda, porque há um aspecto psicológico profundo nisso que Jung explorou extensivamente. Quando alguém morre e não completou seu processo de individuação, quando morre com conflitos não resolvidos, com potenciais não realizados, com amores não expressos, deixa para trás não apenas um corpo, mas uma sombra psíquica. Essa sombra pode afetar profundamente os vivos, especialmente aqueles emocionalmente próximos. Você conhece famílias destruídas após uma morte? Onde brigas emergem do nada, onde ressentimentos antigos explodem, onde tudo desmorona? Jung diria que isso é, em parte, a sombra do falecido, atuando através do inconsciente coletivo da família. E Padre Pio adicionaria: é também a alma em sofrimento, tentando resolver através dos vivos o que não conseguiu resolver em vida. E a solução? Oração consciente, perdão deliberado, comunicação espiritual aberta. Quando você se senta em silêncio e fala com a alma que partiu, quando perdoa em voz alta as mágoas antigas, quando expressa o amor que nunca teve coragem de mostrar em vida, algo muda. Muda em você, sim, mas também muda na alma, porque ela ouve, ela recebe, ela é transformada por seu ato de coragem e vulnerabilidade. E aqui chegamos ao coração do mistério. Por que os primeiros dias são tão cruciais? Jung explicaria através da psicologia dos limiares. A morte é o limiar último, a transformação mais radical que a psique pode experimentar. E todo limiar tem um momento de máxima instabilidade, onde a transformação pode ir em várias direções.
No momento logo após a morte, a alma está nesse estado liminar, ainda não completamente adaptada à sua nova realidade, ainda carregando intensamente as memórias e anexos da vida terrena. É nesse momento que ela está mais aberta à influência externa, mais receptiva ao amor e às orações dos vivos. Padre Pio, com sua sensibilidade mística aguçada, percebia isso claramente. Ele via que uma missa rezada no primeiro dia após a morte tinha um impacto exponencialmente maior do que a mesma missa rezada meses depois. Não porque Deus valorize mais uma do que a outra, mas porque a alma, naquele primeiro momento, está em estado de máxima receptividade, de máxima necessidade, de máximo anseio por conexão com o divino. E há algo mais que precisa ser dito, algo incômodo, mas necessário. Nem todas as mortes são iguais em termos do estado da alma. Alguém que morre em paz, reconciliado consigo mesmo e com Deus, após uma vida de amor e serviço, essa alma provavelmente transita suavemente, com pouca necessidade de purificação prolongada. Mas alguém que morre de repente, em acidente ou violência, ou pior, alguém que morre em estado de desespero ou pecado grave, essas almas entram em um estado de confusão e sofrimento muito mais intenso. Jung estudou casos de pessoas que morreram tragicamente e cujas presenças continuavam a ser sentidas nos locais de suas mortes, o que ele interpretava como fragmentos de psique não integrados, presos pela intensidade emocional do trauma. Padre Pio via isso como almas que precisavam de ajuda urgente, de orações intensivas, de intervenção espiritual poderosa. E ele nos alertava: não abandone essas almas. Justamente as que parecem mais perdidas, mais longe de Deus, mais presas em seus próprios infernos psicológicos, essas são as que mais precisam de nossas orações. São as que menos merecem esquecimento. São as que carregam o peso mais pesado e precisam desesperadamente de alguém que as lembre de que ainda há esperança, ainda há amor, ainda há caminho de volta à luz. Você já pensou na sua própria morte nesses termos? Já se perguntou quem vai orar por você nos primeiros dias após sua partida? Quem vai lembrar de você não apenas com saudade, mas com ação espiritual concreta? Quem vai oferecer missas, novenas, orações fervorosas para ajudar sua alma em sua jornada de purificação? Jung diria que a preparação para a morte é a preparação para o último e mais importante encontro com o Self, com a totalidade de quem realmente somos. E parte dessa preparação é cultivar, ainda em vida, relacionamentos de profundidade espiritual, suficiente para que continuem além da morte. Padre Pio tinha isso. Ele tinha uma comunidade inteira de filhos espirituais que sabiam que, quando ele partisse, deveriam orar por ele intensamente, ainda que ele fosse um santo, porque mesmo os santos passam pela purificação, pelo fogo que consome tudo que não é amor puro. E todos precisamos de ajuda nessa jornada. Todos, sem exceção. Há um relato específico de Padre Pio que ilustra perfeitamente tudo isso. Uma mulher veio até ele desesperada. Seu marido havia morrido repentinamente, sem chance de se confessar, depois de uma vida que ela considerava problemática. Ela estava atormentada pela ideia de que ele poderia estar condenado. Padre Pio a olhou profundamente e disse algo extraordinário. Sua alma está em purificação, mas pode ser ajudada. Ofereça missas por ele. Reze o terço todos os dias com essa intenção. Faça sacrifícios pequenos e ofereça a Deus em nome dele. E mais importante, perdoe-o completamente, porque seu não perdão é uma corrente que o prende e que o faz sofrer ainda mais. A mulher seguiu as instruções fielmente, e meses depois ela relatou a Padre Pio que havia sonhado com o marido, radiante de luz, agradecendo-lhe e dizendo que estava finalmente em paz. Padre Pio,
Confirmou que a alma havia sido libertada, admitida no paraíso, em grande parte devido às orações dela. Jung interpretaria esse sonho como um movimento arquetípico de integração, onde a sombra do marido falecido foi finalmente integrada na psique da viúva, permitindo a ambos seguir em frente. Mas além da interpretação psicológica, há a realidade espiritual. Suas orações realmente ajudaram uma alma real em necessidade real. Agora, imagine se todas as pessoas compreendessem isso. Imagine se cada família, ao enfrentar a morte de um ente querido, fizesse dos primeiros 9 dias uma vigília espiritual intensa. Não apenas um velório formal e um funeral protocolar, mas uma verdadeira jornada coletiva de oração, onde todos se unem para ajudar a alma em transição. Imagine missas diárias, terços noturnos, jejuns oferecidos, esmolas dadas em nome do falecido. Imagine a alma recebendo toda essa torrente de amor e misericórdia, sendo literalmente carregada para mais perto de Deus pelo esforço espiritual de seus amados. Não é fantasia. É assim que funcionava em comunidades tradicionais. É assim que ainda funciona em muitos lugares onde a modernidade não destruiu completamente a sabedoria ancestral. E é assim que Padre Pio nos ensinou a viver, em constante consciência da comunhão dos santos, da realidade de que estamos todos conectados, vivos e mortos, em uma teia de amor que transcende tempo e espaço. Mas há um obstáculo enorme aqui, um bloqueio psicológico que Jung identificou com precisão. Nossa civilização moderna é fóbica à morte. Negamos a morte, escondemos os moribundos em hospitais, embalsamamos corpos para que pareçam vivos, fechamos caixões rapidamente, incentivamos as pessoas a superarem o luto o mais rápido possível, como se fosse uma doença a ser curada. E nesse processo de negação sistemática, perdemos completamente o contato com a realidade espiritual da morte. Tratamos a morte como um evento biológico e nada mais. E as almas? As almas sofrem nossa inconsciência, sofrem nosso medo, sofrem nossa pressa em esquecê-las. Padre Pio lutou contra isso a vida inteira. Ele forçava as pessoas a olharem para a morte de frente, a aceitarem sua inevitabilidade, a se prepararem espiritualmente para ela. E parte crucial dessa preparação é aprender a ajudar os mortos, a sermos úteis àqueles que cruzaram o limiar antes de nós. Porque chegará o dia, inevitável e incerto, em que seremos nós do outro lado, necessitando desesperadamente da ajuda dos vivos. E tem mais uma camada nesse mistério, talvez a mais perturbadora de todas. Padre Pio afirmava que algumas almas, incapazes de se comunicar diretamente com seus entes queridos desatentos, recorrem a manifestações mais dramáticas. Ruídos inexplicáveis na casa, objetos que se movem, sonhos recorrentes e perturbadores, sensações intensas de presença. A ciência moderna descarta tudo isso como imaginação ou fraude. Jung, mais sábio, chamava de erupções do inconsciente coletivo, momentos onde a barreira entre consciente e inconsciente se torna permeável. Mas Padre Pio dizia claramente: são almas em aflição, tentando chamar atenção para sua necessidade de orações. E ele tinha um teste simples para discernir. Reze por essas almas. Ofereça missas por elas. Se as manifestações param, você tem sua resposta. Eram almas pedindo ajuda e você finalmente as ouviu, e isso acontece com frequência surpreendente. Casas assombradas que se acalmam depois de missas celebradas ali. Pessoas atormentadas por presenças que encontram paz após orarem pelos mortos de suas famílias. Não é superstição. É a dinâmica espiritual real de um universo onde consciência e matéria estão entrelaçadas de formas que apenas começamos a compreender. Jung passou anos estudando fenômenos paranormais, não porque fosse crédulo, mas porque reconhecia neles manifestações genuínas da psique profunda. E ele chegou a uma conclusão que horrorizou seus colegas materialistas.
A consciência não é produzida pelo cérebro, é apenas filtrada por ele. O cérebro é uma redução, não uma criação. E quando o cérebro morre, a consciência não cessa, ela expande. Ela retorna à sua fonte, ao inconsciente coletivo, ao que os místicos chamam de Deus. Mas essa expansão é aterrorizante se a pessoa não está preparada, se viveu uma vida de inconsciência e identificação completa com o ego. Porque o ego morre, inevitavelmente. E se você acha que você é o ego, a morte é aniquilação. Mas, se você descobriu ainda em vida que há algo mais profundo, o self, a alma imortal, então a morte é libertação. É o retorno ao lar. Padre Pio viveu essa verdade. Ele já estava tão identificado com o divino em vida que sua morte física foi apenas uma transição suave, um despir-se do último véu. E é isso que ele quer para todos nós, que descubramos, ainda aqui, quem realmente somos, para que quando chegar nossa hora, possamos partir em paz e não em terror. E aqui está a conexão vital. Quando você ora pelos mortos, especialmente nos primeiros dias, você não está apenas ajudando-los. Você está praticando sua própria morte. Está se familiarizando com a realidade além do véu. Está construindo pontes que você mesmo atravessará um dia. Está cultivando a consciência espiritual, que será sua única companhia verdadeira quando tudo mais for tirado de você. Jung chamaria isso de trabalho com a sombra e com a morte como arquétipo. Padre Pio chamaria de preparação para o juízo e de prática de caridade sublime. Mas ambos concordariam. É um dos trabalhos mais importantes que um ser humano pode fazer. É transformador não apenas para o morto, mas profundamente transformador para o vivo. Porque força você a confrontar sua própria mortalidade, sua própria fragilidade, a vacuidade de tanto que você persegue na vida, e nesse confronto, nessa humildade diante do mistério último, você encontra uma liberdade surpreendente. A liberdade de viver verdadeiramente, sem tanto medo, sem tanta ansiedade, porque você sabe que a morte não é o fim e que há algo que você pode fazer, mesmo após a morte, tanto pela sua alma quanto pelas almas que ama. Padre Pio contava de almas que lhe apareciam décadas após suas mortes, ainda em purificação, simplesmente porque ninguém havia orado por elas. Ninguém. Em décadas. Imagine a solidão. Imagine o abandono, e então imagine a alegria dessas almas quando finalmente alguém, mesmo um desconhecido como Padre Pio, se lembrava delas e oferecia uma prece. É de partir o coração, e é também profundamente esperançoso, porque significa que nunca é tarde demais. Você pode orar hoje por alguém que morreu há 50 anos. Você pode oferecer uma missa por todos os esquecidos, por todas as almas que ninguém lembra. E essa oração atravessará o tempo e alcançará quem precisa. Jung diria que no inconsciente coletivo não há tempo, tudo é presente eterno. Padre Pio diria que para Deus, 1000 anos são como um dia. E ambos estariam dizendo a mesma verdade. Sua compaixão agora pode alterar o que parece ser passado fixo. Pode trazer alívio a alguém preso há muito tempo. Pode ser a gota final que liberta uma alma para a luz. Existe uma prática antiga que Padre Pio recomendava fervorosamente, a missa gregoriana. São 30 missas consecutivas celebradas em intenção de uma alma específica. A tradição diz que ao final dessas 30 missas, a alma é libertada do purgatório. Padre Pio testemunhava isso constantemente. Famílias vinham até ele pedindo essas missas e depois relatavam sinais claros de que a alma havia sido libertada. Jung teria interesse profundo nesses sinais. Sonhos de despedida, sensações de paz súbita, fim de manifestações problemáticas. São o que ele chamaria de sincronicidades massivas, evidências de que algo profundo mudou na estrutura invisível da realidade. E é notável como essas práticas tradicionais, desenvolvidas ao longo de séculos de experiência espiritual,
capturam verdades que vão muito além de qualquer explicação simplista. Não é magia, não é superstição, é tecnologia espiritual, desenvolvida por gerações de contemplação e prática, destilada em rituais que funcionam porque estão alinhados com leis profundas do universo espiritual. Mas você não precisa de missas gregorianas para ajudar. Você pode começar agora, neste momento. Feche os olhos. Pense em alguém que partiu. Pode ser alguém da sua família, um amigo, até mesmo alguém que você só conheceu vagamente, mas que morreu em circunstâncias trágicas. E simplesmente diga, em voz alta, ou no silêncio do seu coração: eu oro por você. Que você encontre paz, que você seja purificado, que você seja recebido na luz eterna. É simples, é poderoso, é real, e neste exato momento, em alguma dimensão da realidade, uma alma está ouvindo você, está sendo tocada por sua compaixão, está sendo ajudada por seu amor. Jung diria que você está ativando o arquétipo da compaixão universal, conectando-se com o aspecto mais profundo e sagrado da psique humana. Padre Pio diria que você está participando da obra redentora de Cristo, tornando-se um canal de graça divina. Mas não importa como você interprete, importa que você faça, que você pratique, que você viva essa verdade. E agora vamos ao cerne do que Padre Pio mais queria que entendêssemos: a urgência dos primeiros dias. Imagine uma pessoa que acabou de morrer. A consciência dela está em choque. Tudo que ela conhecia, o mundo físico, o corpo familiar, as rotinas diárias, tudo desapareceu instantaneamente. Ela está desorientada, assustada, talvez negando o que aconteceu. É como acordar em um país estrangeiro sem saber a língua, sem mapa, sem guia. Mas diferente de um país estrangeiro, este é um reino regido por leis completamente diferentes. Aqui, pensamentos criam realidade instantaneamente. Emoções não processadas manifestam-se como ambientes aterrorizantes. Culpas enterradas emergem como julgadores implacáveis. É o que Jung chamava de confronto com o inconsciente sem a proteção do ego. E é aterrorizante se você não está preparado. Neste momento de desorientação e medo extremo, suas orações são como faróis na escuridão. São pontos de referência, lembretes de amor, âncoras de esperança. A alma sente suas orações como presença tangível, como abraço caloroso em meio ao frio do desconhecido. E isso faz diferença absoluta. Pode ser a diferença entre desespero prolongado e encontro rápido com a luz. Entre purgatório extenso e transição suave. Entre solidão cósmica e certeza de ser amado. Padre Pio insistia: não esperem, não digam vou orar depois. Depois pode ser tarde demais para o impacto máximo. Nos primeiros dias, especialmente nas primeiras 72 horas, a alma está em estado de máxima necessidade e máxima receptividade. É quando as portas entre mundos estão mais abertas. É quando sua voz alcança mais claramente quem partiu. É quando seu amor tem mais poder de transformar. Jung estudou estados alterados de consciência a vida inteira e sabia que há momentos de abertura especial, janelas de oportunidade onde a transformação profunda se torna possível. O momento imediatamente após a morte é a maior dessas janelas. É quando a alma está mais maleável, mais aberta a influências externas, mais disposta a mudar. E você, através de suas orações, pode ser a influência que direciona essa alma para a luz, ao invés de para a escuridão de suas próprias sombras não resolvidas. E aqui surge uma pergunta que muitos têm medo de fazer. E se a pessoa morreu em pecado mortal? E se morreu sem arrependimento? E se foi cruel, violenta, destrutiva até o fim? Padre Pio era perguntado isso constantemente. E sua resposta era sempre a mesma: ore. Ore com mais fervor ainda. Porque essas almas estão em maior perigo, em maior sofrimento, em maior necessidade. Ninguém está além da misericórdia divina
enquanto há alguém disposto a interceder. Jung diria que ninguém é apenas a sombra. Todos carregam dentro de si a semente do self divino, por mais enterrada que esteja. E essa semente pode germinar mesmo após a morte, se receber o nutriente certo: amor incondicional, oração desinteressada, perdão radical. Você pode ser quem oferece esse nutriente. Você pode ser quem se recusa a desistir de uma alma, mesmo quando todos os outros desistiram. E esse ato de compaixão heróica, transforma você tanto quanto transforma a alma pela qual você ora. Porque você está praticando amor divino, amor que não depende de mérito, amor que flui simplesmente porque o outro existe e sofre. Há um mistério profundo aqui que tanto Jung quanto o Padre Pio tocaram, cada um à sua maneira. O sofrimento tem potencial redentor se for aceito conscientemente. No purgatório, as almas sofrem sim, mas diferente do inferno, elas aceitam esse sofrimento. Sabem que é necessário, sabem que estão sendo purificadas, não punidas. Sabem que há um fim, uma luz no fim do túnel. E essa aceitação transforma o sofrimento de maldição em bênção, de destruição em renovação. Jung via isso nos pacientes que atravessavam crises psicológicas profundas, mas emergiam transformados porque aceitaram a jornada. Padre Pio via isso nas almas que lhe apareciam em meio às chamas purificadoras, mas com expressões de paz paradoxal, porque sabiam que cada momento de fogo as aproximava de Deus. E ele nos ensinou que nossas orações não eliminam necessariamente esse fogo, não removem a necessidade de purificação, mas o tornam suportável, dão significado ao sofrimento, acompanham a alma em sua jornada solitária. E esse não estar sozinho, é tudo. É a diferença entre desespero e esperança, entre querer desistir e ter forças para continuar. Você percebe agora por que os primeiros dias são tão cruciais. É quando a alma precisa mais ouvir que não está sozinha, que não foi esquecida, que há quem se importe o suficiente para rezar, para sacrificar, para lembrar. E você, sim, você que está ouvindo isto agora, tem esse poder. Você pode fazer essa diferença. Não precisa ser santo. Não precisa ter visões místicas. Precisa apenas de um coração disposto a amar além da morte, uma vontade de acreditar que há mais na realidade do que olhos podem ver, uma coragem de agir baseado em verdades eternas, mesmo quando a cultura ao redor zomba delas. Jung teve essa coragem quando insistiu que a psique era mais que química cerebral. Padre Pio teve essa coragem quando viveu completamente para o invisível em meio a um mundo materialista. E você pode ter essa coragem também. Pode escolher agora começar a praticar essa consciência expandida que reconhece a morte como transição, não fim. Que trata os mortos como irmãos em jornada, não como memórias empoeiradas. Que usa seu tempo limitado na terra para construir tesouros eternos através de atos de misericórdia espiritual. E há um bônus inesperado nisso tudo. Quando você desenvolve o hábito de orar pelos mortos, quando você cultiva a consciência constante da comunhão dos santos, algo muda em você. Você se torna menos apegado às coisas temporárias, menos ansioso com ganhos e perdas mundanas, menos devastado por problemas que antes pareciam imensos. Porque você está constantemente lembrando-se de que tudo isso é passageiro, que você está em trânsito, que o que realmente importa são os laços de amor que você forja e que transcendem a morte. Jung chamaria isso de desidentificação do ego e identificação com o self. Padre Pio chamaria de viver para o céu enquanto ainda na terra. E ambos concordariam. Pessoas que vivem assim são mais livres, mais felizes, mais em paz do que aqueles que negam a dimensão espiritual da existência. Porque não estão lutando contra a realidade fundamental do cosmos, estão fluindo com ela. Mas vamos ser honestos sobre um obstáculo real. Dói rezar pelos mortos que amamos.
especialmente nos primeiros dias, quando a ferida está aberta e sangrando, quando cada oração é um lembrete de que eles se foram, quando cada pensamento deles é uma facada no coração, e é tentador evitar, fugir para distrações, negar através de ocupação frenética. Mas Padre Pio diria: não fuja dessa dor, abrace-a, ofereça-a, use-a. Sua dor, quando oferecida conscientemente em união com o sofrimento de Cristo, tem poder redentor imenso. Pode ajudar não apenas a alma pela qual você ora, mas todas as almas. Jung diria algo similar de forma diferente. Sua dor, quando aceita conscientemente ao invés de reprimida, pode se transformar em compaixão universal, em sabedoria profunda, em capacidade de estar presente para outros em sofrimento. Ambos estariam dizendo: não desperdice sua dor, ela é valiosa demais. Use-a como combustível para amor, para oração, para crescimento espiritual. E você descobrirá algo paradoxal. Quando para de fugir da dor e começa a usá-la intencionalmente para ajudar os mortos, a dor não desaparece, mas deixa de ser insuportável. Ganha significado. Torna-se participação no grande drama redentor do universo. Padre Pio tinha uma frase que repetia frequentemente: orai, orai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, porque muitas almas vão para o inferno, porque não há quem se sacrifique e ore por elas. É uma verdade dura. Incomoda nossa sensibilidade moderna que quer acreditar que todos automaticamente vão para o céu. Mas Padre Pio via a realidade espiritual sem filtros, via almas se perdendo, via o inferno não como criação arbitrária de Deus, mas como autocriação de almas que rejeitaram radicalmente o amor até não conseguirem mais suportá-lo. Eu diria que são pessoas que se identificaram tão completamente com suas sombras, com seus aspectos destrutivos, que o self divino ficou completamente inacessível. E ambos diriam: isso não é inevitável, pode ser evitado, mas requer intervenção. Requer que alguém ame o suficiente para interceder, para não desistir, para lutar espiritualmente pela salvação dessa alma. E muitas vezes, especialmente nos primeiros dias após a morte, essa intervenção pode fazer a diferença entre condenação eterna e salvação, entre uma alma perdida para sempre e uma alma resgatada para a luz. Você tem esse poder. Sente o peso e a responsabilidade disso? Você pode, através de suas orações, especialmente naqueles primeiros dias cruciais, ser o fator que inclina a balança para a salvação de uma alma. Não por seus méritos, mas pela misericórdia divina que escolhe trabalhar através de intercessores humanos. É assombroso, é humilhante, é também o maior privilégio que você pode ter: ser corredentor com Cristo, ser canal de graça, ser a diferença entre luz e trevas para alguém. Padre Pio viveu inteiramente para isso. Cada respiração, cada dor, cada êxtase, tudo oferecido pela salvação de almas. E ele nos convida para o mesmo. Não para todos virarmos místicos estigmatizados em conventos, mas para integrarmos essa consciência em nossas vidas cotidianas. Para lembrarmos, quando acordamos, de oferecer o dia pela salvação das almas. Para rezarmos, enquanto dirigimos para o trabalho, pelos que morreram naquele dia, sem ninguém para orar por eles. Para oferecerem, ao enfrentarmos dificuldades, nosso sofrimento em união com as almas em purificação. Pequenos atos, orações breves, mas constantes e cumulativos e transformadores. Jung escreveu extensamente sobre o processo de individuação como a jornada de tornar-se quem você realmente é, integrando todos os aspectos fragmentados da psique em uma totalidade consciente. E ele reconhecia que essa jornada raramente se completava em uma única vida, que a maioria das pessoas morria com muito trabalho interior ainda por fazer. Então, o que acontece com esse processo inacabado?
Jung especulava sobre continuação após a morte, sobre o self guiando a alma através de dimensões além do físico em direção à realização plena. E não é isso exatamente o que a doutrina do purgatório descreve? Um processo de completar a individuação, de queimar tudo que não é essencial, de integrar todas as sombras rejeitadas, de finalmente tornar-se inteiro. Padre Pio confirmaria essa visão, adicionando que esse processo pós-morte pode ser dramaticamente ajudado pelos vivos através de oração e sacrifício. Jung diria que estamos todos, vivos e mortos, participando do processo coletivo de individuação da humanidade inteira. Padre Pio diria que estamos todos no corpo místico de Cristo, sofrendo e sendo redimidos juntos. Diferentes linguagens. Mesma verdade profunda. Estamos conectados de formas que transcendem vida e morte e podemos ajudar uns aos outros nessa jornada cósmica. E há um aspecto final, talvez o mais pessoal e poderoso de todos. Quando você ora pelos mortos, especialmente nos primeiros dias, você não está apenas ajudando almas anônimas, você está construindo uma rede de aliados espirituais, de amigos no além, de intercessores que se lembrarão de você quando chegar sua hora. Padre Pio ensinava que as almas que você ajuda nunca esquecem. Quando são libertadas para o céu, tornam-se suas advogadas eternas. Oram por você, protegem você, guiam você. É uma amizade que começa com seu ato de misericórdia para com elas e continua para sempre. Jung poderia chamar isso de sincronicidade em larga escala, uma rede de conexões significativas que transcende causalidade linear. Mas ao nível vivencial, é simplesmente amor. Amor que você deu e que retorna multiplicado. Amor que flui entre mundos. Amor que não conhece a morte. E quando você finalmente cruzar o véu, quando estiver desorientado e assustado nos seus primeiros momentos após a morte, essas almas estarão lá. Reconhecerão você, receberão você, guiarão você, porque você fez isso por elas e agora elas farão por você. É justiça cósmica da forma mais bela possível. Então aqui está o chamado. A urgência que Padre Pio queria transmitir ao mundo. Não espere, não ignore, não trate a morte como tabu ou os mortos como passado irrelevante. Haja agora. Se alguém que você conhece morreu recentemente, dedique os próximos 9 dias a uma vigília espiritual intensa por essa alma. Reze ao acordar e antes de dormir. Ofereça missas se puder. Jejue se sua saúde permitir. Dê esmolas em nome do falecido. Fale com a alma, em voz alta ou no silêncio, como falaria com um amigo vivo. Perdoe qualquer mágoa antiga. Expresse qualquer amor não dito. Seja ponte entre mundos. Seja canal de misericórdia. Seja luz na escuridão. E se ninguém que você conhece morreu recentemente, ofereça suas orações pelas almas esquecidas, pelas que ninguém lembra, pelas que morreram sozinhas ou em tragédia. Elas precisam de você. Estão esperando por alguém que se importe. E você pode ser esse alguém. Hoje, agora, neste momento que nunca voltará. Jung dizia que o encontro com o self, com o divino interior, era o objetivo último da vida humana. Padre Pio dizia que o objetivo era a união com Deus, através do amor. E ambos concordariam que o caminho para esse objetivo passa necessariamente pela compaixão, pelo sacrifício, pelo amor que transcende o ego e abraça o universal. E orar pelos mortos, especialmente naqueles primeiros dias cruciais, quando estão mais vulneráveis e necessitados, é uma das práticas mais poderosas desse caminho, porque força você a sair de si mesmo, a pensar no bem-estar de outro, a acreditar em realidades invisíveis, a agir baseado em fé ao invés de enganho pessoal imediato. E nesse ato, você muda, você cresce, você se torna mais do que era. Jung chamaria isso de inflação do ego em direção ao self. Padre Pio chamaria de santificação pela caridade.
mas você vai apenas sentir como uma paz profunda, um senso de propósito, uma certeza de que finalmente está fazendo algo que realmente importa. E quando chegar sua própria hora de morrer, que chegará inevitavelmente para todos nós, você cruzará o limiar não com terror, mas com uma confiança curiosa. Porque você praticou essa transição indiretamente cada vez que meditou sobre os mortos, cada vez que orou por eles, cada vez que se abriu à realidade da continuidade da consciência. Você terá cultivado uma consciência expandida que sabe que a morte não é aniquilação, mas metamorfose. E você terá uma rede de almas amigas esperando para te receberem. Almas que você ajudou em seus momentos de necessidade e que agora estão ansiosas para retribuir. Você não estará sozinho. Você não estará perdido. Você estará voltando para casa, guiado por amigos invisíveis mas reais, sustentado pelas orações daqueles que ficaram, assim como você sustentou outros com suas orações. É o círculo completo. É a comunhão dos santos em ação. É o corpo místico funcionando como deveria. É amor vencendo a morte, não através de negação, mas através de transcendência. Padre Pio está do outro lado agora, olhando de volta para nós. E ele continua fazendo o que sempre fez, intercedendo. Mas ele também nos chama, nos convoca, nos implora. Não desperdicem suas vidas. Não vivam como se o material fosse tudo. Não deixem os mortos sozinhos. Usem os dias que têm para construir pontes eternas, para cultivar amor imperecível, para participarem da grande obra de redenção cósmica. Cada dia é uma oportunidade. Cada morte ao seu redor é um chamado. Cada sensação de vazio existencial é um convite para preencher esse vazio com propósito transcendente. Jung diria: individualize-se através da conexão com o coletivo mais profundo. Padre Pio diria: santifique-se através do amor aos vivos e aos mortos. E ambos estariam apontando para a mesma verdade radiante. Você é mais do que imagina, pode fazer mais do que sonha e está destinado a uma glória que ultrapassa qualquer compreensão terrena. Mas precisa acordar, precisa escolher, precisa agir. Nos primeiros dias após a morte, a alma fala, ela clama, ela espera, ela confia que alguém ouvirá, que alguém responderá, que alguém amará o suficiente para não esquecer. Seja você esse alguém. Seja você essa voz que responde ao chamado silencioso. Seja você esse coração que bate em sincronia com os que estão além do véu. E você descobrirá que ao fazer isso, não está apenas ajudando os mortos. Está descobrindo quem você realmente é. Está vivendo a vida para a qual foi criado. Está tocando a eternidade enquanto ainda caminha no tempo. Está sendo finalmente, completamente, magnificamente humano e divino, simultaneamente, paradoxalmente, perfeitamente. Então feche os olhos agora, por um momento. Respire profundamente e simplesmente diga, do fundo da sua alma: por todas as almas que partiram nos últimos dias, especialmente aquelas que não têm ninguém para orar por elas, eu ofereço minha oração, meu amor, minha compaixão, que encontrem paz, que sejam purificadas, que sejam abraçadas pela luz eterna, e que eu, um dia, quando chegar minha hora, seja recebido com a mesma misericórdia que agora estendo a vocês. Você acabou de mudar a realidade. Acabou de tocar o eterno. Acabou de participar do milagre. Isso é o que significa estar vivo. Isso é o que significa amar verdadeiramente. Isso é o que Padre Pio viveu para nos ensinar e o que Jung lutou para nos fazer compreender. E agora você sabe. Agora você foi tocado por essa verdade. E a única questão que resta é: o que você fará com esse conhecimento? Como você viverá diferentemente, agora que sabe que a morte não é o fim e que você tem poder real para ajudar aqueles que cruzaram para o outro lado? Se esta mensagem tocou algo profundo em você, se você sentiu a verdade vibrando através dessas palavras, não deixe essa sensação dissipar-se. Clique em curtir,
para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam ouvi-la. Compartilhe com alguém que está enlutado, que precisa saber que pode ainda ajudar quem partiu. Escreva nos comentários sobre suas experiências, suas dúvidas, seus encontros com o mistério da morte. Crie uma comunidade de pessoas que levam a sério a realidade espiritual. E se inscreva neste canal para continuar essa jornada de exploração dos mistérios mais profundos da existência humana. Porque há tanto mais a descobrir, tanto mais a viver, tanto mais a amar. E nós faremos isso juntos, como uma comunidade de buscadores, de místicos práticos, de pessoas que se recusam a aceitar a versão empobrecida da realidade que o materialismo moderno nos oferece. Juntos, manteremos viva a chama da sabedoria ancestral. Juntos, seremos pontes entre mundos. Juntos, cumpriremos o chamado que ecoa através dos séculos: amar além da morte, viver além do tempo, ser mais do que mortais.